Bom dia, bem-vindos. Essa é mais uma gravação dos nossos videocasts da série Reforma Tributária e Impactos nos Setores de Economia. Hoje vamos falar especificamente do setor imobiliário. Tenho aqui como convidada a Juliana Baldin, Managing Director para Legal Affairs da GTIS Partners no Brasil. Bem-vinda, Ju, obrigada pela participação. E o meu sócio da área tributária, André Menon, que está liderando aí as discussões de reforma tributária. Vou passar a palavra para o André para a gente começar. Juliana, obrigado pela presença novamente, é um prazer enorme ter você aqui conosco para discutir esse tema, que é um dos temas mais discutidos hoje no Brasil, né, reforma tributária, em especial por conta de como isso vai afetar a vida das empresas e quando que começa, né, esse impacto, considerando agora, inclusive, janeiro de 2026. Então, especificamente com relação ao setor imobiliário, a gente acompanhou ali as discussões desde a época do PLP 68, né, o quanto o setor ele foi ativo com relação às discussões ali para tentar trazer uma alteração na legislação para que essa tributação fosse bastante aderente às práticas do setor. Hoje, o setor ele é um setor bastante específico, né, porque ele tem uma quantidade de operações bastante grandes e operações que são bastante diversas das demais operações. Então, se a gente olha, por exemplo, a tributação que existe hoje, eu tenho essencialmente uma tributação de imposto de renda, PIS/COFINS e de contribuição social, e a depender ali de qual seja a atividade que eu esteja executando, eu sequer tenho uma tributação de tributos indiretos. Uhum. Então, se eu olho para uma locação, por exemplo, eu não tenho, ou uma venda de imóvel, eu não tenho ali uma tributação de ISS, não tenho uma tributação de ICMS. Entretanto, quando a gente olha para a reforma, isso foi posto tudo dentro de um grande cesto, né, de tributação, e daí todas as operações imobiliárias vão passar a ser objeto de tributação pelo IBS, que a priori substitui, né, o ICMS e o ISS, e pela CBS, que a priori substitui o PIS/COFINS. Então, considerando que isso é algo bastante disruptivo para o setor, eu queria começar aqui com a primeira pergunta para você, no sentido de qual você acha que de fato vai ser esse principal impacto, considerando essa alteração do as-is, da tributação que temos hoje, para o to-be, com relação à tributação da reforma. Tá bom. Bom, primeiro queria agradecer o convite para estar aqui falando sobre esse tema super importante e super complexo, que é a reforma tributária. No setor imobiliário, enfim, como você falou, André, a gente tem um reconhecimento do governo de que há uma característica heterogênea, né? As formas como o setor se organiza e faz negócios são variadas, e até em função desse reconhecimento, o regime que foi criado para o setor imobiliário é um regime diferenciado, com um modo de apuração de tributo também diferenciado, né? Foi previsto aí o redutor de ajuste, foi previsto o redutor social, além de alíquotas reduzidas para o setor. Por outro lado, como você também colocou, André, operações que antes não eram sujeitas à tributação passaram a estar sujeitas a IBS e CBS. E, dessa forma, isso cria um primeiro desafio de entender e fazer conta, né, para saber qual vai ser o real impacto no fim da cadeia no setor. Acho que a principal atividade que é impactada já a partir de 2026 é a atividade de construção civil, né, não há dúvida. O governo, quando ele fala da neutralidade, da não cumulatividade, ele traz um exemplo básico, né, do produtor de camisas, né, o produtor do algodão que vende o algodão para o produtor do tecido, depois o produtor do tecido que vende para a confecção que faz a camisa, e aí todos eles recolhem o tributo sobre o valor agregado, e no fim o consumidor que compra a camisa recolhe a soma de todos aqueles tributos, né, sobre o valor agregado que incidiram na cadeia. A atividade de construção civil não é uma simples produção de camisas, né? É uma atividade que inclui inúmeros fornecedores, né? Fornecedores de materiais de construção, locação de equipamentos, transporte dos próprios materiais e dos resíduos que são gerados pela construção civil, compra de blocos pré-moldados,
enfim... elevadores, todos os equipamentos pesados, né? Todos os equipamentos, além de toda a fase de projeto, né, e gerenciamento de obra. Certo. Então, é uma gama de atividades enorme que vai passar a estar sujeita à tributação e cria um desafio de apuração e controle, que a reforma veio no sentido de buscar simplificar essas atividades, mas principalmente nesse momento de transição, isso vai ser mais complexo, porque eu vou ter que fazer esse controle não só em relação aos tributos que já existem hoje, que estão deixando de ser recolhidos paulatinamente, como em relação a CBS e IBS que passam a incidir. De outro lado, o desafio de ter uma correta apuração de crédito para ter certeza que na ponta da venda, né, principalmente nas atividades de incorporação, eu vou poder me aproveitar daquele crédito acumulado ao longo de toda a produção e que isso vai ser feito de forma correta, adequada, né, não sujeita a glosa e discussões tributárias sem fim, como a gente tem no sistema atual. Você trouxe um ponto que é interessante, né? Quando a gente olha para a visão do governo, de fato, o que se visa é uma simplificação com relação à tributação que existe hoje sobre o consumo. Porque, de fato, quando a gente olha para a legislação que temos hoje, a gente tem uma quantidade imensa de discussões. Né? Então, o material fornecido para a construção civil deve ser excluído ou não da base do ISS, qual o conceito de canteiro de obra, material produzido no canteiro de obra. Então, enfim, a gente tem uma legislação que, a priori, é uma legislação antiga, né? Se a gente olha para a ICMS, eu estou falando de uma legislação, pelo menos uma lei complementar, embora a Constituição de 88 já traga essa previsão, mas a nossa lei complementar é de 96, de ISS, estou falando da lei complementar 116 de 2003. Então, enfim, eu tenho uma legislação a priori antiga, mas eu tenho discussões até hoje sobre isso. Então, você trouxe um ponto que eu achei super interessante, que tudo bem, ao fim e ao cabo, visa-se uma segurança jurídica, ao fim e ao cabo visa-se uma simplificação. Mas o período de transição eu vou ter que conviver com todas as discussões que eu tenho hoje e eu vou ter discussões potencialmente, discussões adicionais, que são as discussões específicas relacionadas aos novos tributos e um texto totalmente novo. Né? A gente tem que analisar a Lei Complementar 214, a gente tem que ver quais são ali de fato as incidências de cada um desses elos dessa cadeia. E o setor de vocês é um setor complexo, porque vocês têm prestações de serviço, vocês têm comercialização de mercadorias efetivamente, vocês têm as comercializações dos imóveis em si, então é bastante múltiplo o setor de vocês. Então eu entendo que, de fato, embora se vise uma simplificação, esse primeiro período aqui de transição vai ser um período com bastante emoção na operação de vocês, né? Não, sem dúvida vai ser, mas eu acho que assim, indo também pegando o gancho de que você trouxe, né? A gente ter bases diversas, né? Uma base para cobrança de ISS, uma base para cobrança de ICMS, e esse destaque não é bom. Sim. Porque cada vez mais, e assim, o meio digital, né, nos dá esse exemplo, mas na construção civil isso acontece também. Cada vez mais é difícil você diferenciar o que é serviço e o que é produto, o que é bem. Né? Então, assim, um fornecedor de um bloco pré-moldado que chega na obra com o bloco já pronto, né, para ser encaixado, né, dentro de uma estrutura e que vai gerar o prédio ali em poucos meses, né, já edificado, ele é um fornecedor de um serviço ou um fornecedor de um produto? Ou simplesmente uma compra e venda de um item específico, né? Quer dizer, a cadeia de vocês acabou ficando... o setor imobiliário, ele é afetado pelo que vem de impacto imobiliário e todos esses anexos, né, de outros setores. E esse exemplo que você trouxe é perfeito, né? Exato. Então, assim, eu acho que a unificação, né, de um tributo dual, né, o IVA dual, ela é bem-vinda. E, assim, depois do período de transição, tende, de fato, a levar a uma simplificação e a reduzir discussões que a gente teria se fosse mantido o sistema tributário atual. Então, eu vejo com bons olhos. Mas a gente vai passar por um período aí de tormenta, né? Eu lembrei agora que você comentou o Conselho de Contribuintes, um dos membros do Conselho de Contribuintes Municipal, foi questionado se em 2033 ele ia perder o cargo dele. E ele responde, 2033 eu ainda tenho pelo menos mais 10 anos pela frente. Então, a gente vai ter aí um tempo
grande de transição, né, até 33, e depois mais 10 anos para essas questões ainda surgirem. Sim. Ju, falando um pouco a gente falou de construção, né, dentro do contexto de incorporação imobiliária, que acho que é algo que vocês são bem acostumados e fazem no dia a dia. Pensando um pouco em outros tipos de operação imobiliária, né, a gente sabe que o setor imobiliário foi se sofisticando ao longo do tempo. Acho que a reforma, ela trata de operações muito tradicionais, então a gente tem a compra e venda, a gente tem a incorporação, a gente tem a locação, mas a nossa sensação é que quando a gente fala de locação, todo o regime mais benéfico, digamos, ele veio muito focado naquela pessoa física que tem imóveis e aí por isso tem uma alíquota melhorada, ou na locação dia a dia. Pensando aqui no tipo de produto que eu sei que vocês olham bastante e vários players do setor, de incorporação para renda futura, né? Então, vocês ficam com o ativo e depois visam a locação, né? A renda dele a longo prazo. Como é que você vê o impacto de todas essas mudanças nesse tipo de produto? Esse produto ele tem alguns desafios, né? Primeiro porque a reforma tributária ela está entrando em vigor no momento em que na área comercial existe pouca produção greenfield, né? Existe muito prédio pronto e acabado que já está, inclusive, locado, e a reforma tributária entra em vigor agora com esse mote de não cumulatividade, neutralidade, que é o que mais me chama a atenção nesse contexto. Só que quem já está com um imóvel edificado não acumulou créditos no contexto dessa nova legislação. E, a partir daí, vai ter poucas oportunidades como locador de um ativo imobiliário de fazer, de contratar serviços que gerem créditos que possam ser abatidos do valor da locação. Ao mesmo tempo, já no ano de 2027... 26 se não cumprir com a obrigação acessória, né? Mas obviamente todo mundo vai cumprir, mas 27 em qualquer cenário já passa a haver incidência de novos tributos que nunca existiram sobre locação, né? Então há uma adaptação para cumprimento de obrigações acessórias, mas por outro lado também há recolhimento de tributos que não vão ter necessariamente um crédito para serem reduzidos lá na conta que o governo imaginou quando ele defendeu essa não cumulatividade. Outras discussões existem nesse setor de locações comerciais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de ferramentas, né, de incentivo para locações, né, como os allowances, a reforma mudou completamente o mecanismo de reembolso. E para que um reembolso não seja tributado, esse reembolso tem que ser, a nota fiscal, né, do valor a ser reembolsado tem que ser emitida contra quem tem o ônus financeiro daquele reembolso. E isso não é o que usualmente se pratica quando há quem dá concessão... o dinheiro não é quem faz a obra, Exato. né? Quem faz a obra normalmente é o locatário e contrata todos os subempreiteiros, projetos, tudo que é necessário para fazer aquela obra. Mas a nota é emitida contra ele e ele apresenta aquela nota para o locador para se reembolsar no sistema atual daquele valor gasto, né? Na nova configuração, essa sistemática ela não vai funcionar, porque Sim. na medida em que o locatário peça esse reembolso, aquilo que for pago para ele vai ter a incidência de IBS e CBS. Então, a gente precisa pensar numa outra maneira de colocar de pé esses mecanismos de allowance, de repente pensando em descontos para, ao invés de pagamentos, para dar o incentivo. Preço, né? Exatamente. Talvez esse mecanismo de pagamento acabe morrendo, né, com essa nova sistemática. Esse é um ótimo ponto, Ju, porque a gente discutiu muito para diversos setores a questão dos subsídios de cadeia. Eu tenho isso no varejo, eu tenho isso quando eu olho para plataformas digitais, eu tenho isso quando eu olho para o setor de logística, mas eu também tenho isso para o setor imobiliário, como você mesma colocou, né? E eu concordo, acho que no final ali o que vai restar é uma remodelagem dessa operação para caracterizá-la como um desconto. Só que
note que essa mesma lei complementar que traz esse conceito que você bem colocou ali, né, de reembolso, também traz qual é o único desconto passível de ser deduzido da base de cálculo do IBS da CBS, que é um desconto incondicional. Então, não é qualquer desconto que poderia ser abatido, deveria ser entendido como incondicional, assim entendido aquele que não tem qualquer relação com o evento futuro incerto, e assim entendido aquele como está expressamente indicado no documento fiscal. Já são 2 requisitos que não me parecem serem tão simples de serem cumpridos, em especial essa questão da ausência de condição futura incerta, mas se eu pego a análise do conceito de desconto incondicional que existe hoje, eu tenho uma discussão de caráter contraprestacional, de compensação privada, né? Então, se eu, problematizando aqui, né, embora esse seja de fato o caminho, que me parece que faça sentido, tratar esses allowances, por exemplo, como descontos incondicionais, mas ainda assim é necessário uma reestruturação da operação como um todo, porque senão eu corro o risco de ter as mesmas discussões que eu tenho hoje, que são as discussões relacionadas a caráter contraprestacional, compensação privada e etc. Então, note que a gente vai passar por um redesenho, né? Não, do que e são note essas que a gente está tentando ir para algo de simplificação, mas talvez eu esteja trazendo problemas que são opostos a essa simplificação. Exato. Além como da se eu não tivesse aprendido com o passado. Exatamente, e acho que a questão, essa simplificação, ela tem um custo, né? Então, acho que é inegável que as transações vão ter um custo maior, seja para uma ponta ou para outra, porque obviamente isso é repassado, mas no teu exemplo do produtor de camisa, não tenho dúvida que o cliente final vai pagar um pouquinho a mais. Sem dúvida. E aqui acho que é a mesma coisa. Você estava falando de locações, né, empreendimentos comerciais, me veio um ponto que a gente vem falando bastante, que é a questão do condomínio, né? O quanto que, nesses casos, nos parece que o condomínio vai optar por ser contribuinte ou não. Acho que esse é um ponto bacana, se você puder comentar, Ju. Exato. Hoje, a atividade do condomínio de recebimento da arrecadação, né, numa ponta e os gastos na outra, não gera qualquer impacto. Ela deveria ser neutra, né? Ela deveria ser neutra, salvo em situações em que, obviamente, o condomínio tem uma renda, né, uma receita. Mas, mesmo nessas situações, essa renda ela deveria ser usada para cobrir essas despesas condominiais, então o resultado final é zero. Exato. Né? Quando você muda essa sistemática, acho que tem 2 pontos que surgem. Né? Primeiro, se vai fazer sentido esse condomínio se apropriar de créditos em todos os serviços e produtos, né, que ele adquire para fazer a manutenção daquela operação. E, de outro lado, quando ele cobrar a cota condominial do ocupante, se aquele ocupante vai demandar a apropriação de crédito Exato. sobre aquele valor que ele está pagando da cota condominial. Se eu estivesse no lugar do ocupante, eu obviamente ia pedir para que o condomínio adotasse, né, fosse contribuinte, para que eu me apropriasse daquele crédito. Afinal de contas, não só a locação está sendo paga, como também a cota condominial. E, em alguns casos, né, em prédios corporativos relevante, não um valor é um muito valor relevante. Talvez de R$35, R$40 por metro quadrado. É um valor que é considerável. Sem dúvida. Enfim, então acho que a gente tende a ter aí uma pressão dos nossos locatários, que são players super qualificados e bem assessorados, para a gente fazer essa opção ter o direito a tomadas de crédito. pelo condomínio ser contribuinte. Sem dúvida. Perfeito. E Ju, a gente falou aqui da questão, né, da revisão desse modelo para fins de abatimento do valor da allowance, por exemplo, do documento fiscal, no conceito de desconto incondicional. Falamos um pouquinho aqui dessa questão de transferir direito de crédito, né, ou do condomínio ser efetivamente contribuinte, mas um ponto de atenção que eu trago é que todas essas nossas discussões aqui, elas estão tangibilizando um direito de crédito que deve estar em um documento fiscal. A emissão de um documento fiscal para o setor de vocês também é algo disruptivo. Sim, né? Na legislação atual, eu não preciso emitir documento fiscal para uma locação, eu não preciso emitir um documento fiscal para a venda de um imóvel. Quando eu falo da reforma tributária, é pressuposto a emissão do documento fiscal, inclusive para viabilizar uma apropriação de crédito. Né? E eu tenho, considerando as notas técnicas editadas pelo ENCAT, né, eu tenho uma obrigatoriedade a priori de cumprimento de obrigação acessória a partir de 5 de janeiro de 2026.
Certo. Né? E isso demanda um ajuste sistêmico, isso demanda um preparo do setor. Como que você tem visto essa discussão dentro do setor, relacionada especificamente a esse desenvolvimento sistêmico necessário, ao cumprimento dessa obrigação acessória? Esses desafios operacionais, né? Olha, o que eu tenho visto é, assim, o nosso pessoal financeiro, contábil, e de outras empresas também, participando em webinars com diversas empresas que prestam esses serviços. Esses serviços, obviamente, são terceirizados, né? Eles não são feitos internamente, para entender se essas empresas estão, de fato, adequadas a partir de janeiro, fazer a emissão dos documentos fiscais. De modo geral, eu vejo que está todo mundo de cabelo em pé, né? Eu acho que está todo mundo assustado, né? Falando, não, o tempo está acabando, a gente precisa finalizar isso. E eu não vejo que a gente e outras empresas do setor estão 100% preparados para já em janeiro começar a emissão desse documento, principalmente porque a gente tem uma regulamentação ainda para ser emitida. Essa regulamentação a gente já está no final de outubro, ela ainda deve não vir saiu. bem em cima da hora, né? Isso é sempre assim, a promoção. gente sabe. Tem notas técnicas, obviamente, que a Receita está emitindo, né, sobre o formato dos documentos e outras questões práticas, né, e que a gente espera que a regulamentação reflita. Mas, assim, até essa regulamentação sair, eu acho que ninguém vai bater o martelo e estar 100% preparado para, em janeiro, já começar a cumprir a obrigação acessória. Então, concordo. Mesmo, eu estava conversando ontem com um player do setor de vocês, especificamente sobre a obrigação acessória, Ju. E por que a gente estava discutindo? Porque locação é prestação de serviço ou é comercialização ou é cessão de direito? Né? O direito de usar, fruir ali do bem. Existe uma razoável dúvida com relação a isso. Quando eu olho para o PLP 108, que visa alterar a Lei Complementar 214, ele traz ali um parágrafo 3º no artigo 3º, falando que considera-se bem locação, cessão de direito ou arrendamento. Então, isso seria uma sinalização de que seria enquadrado como bem. Mas eu tenho uma NBS específica, nas notas técnicas que foram editadas, né, uma NBS específica de locação de bem imóvel, que pode ser residencial ou não residencial. Só que essa NBS puxa o item 1712 da Lei Complementar 116. Então, eu tenho uma confusão, porque a priori a Lei Complementar pode sinalizar que isso é uma operação com bens. Eu tenho uma NBS que pode sinalizar que isso seria uma prestação de serviço, mas essa NBS vincula um código da Lei Complementar 116 que potencialmente pode fazer com que haja uma tributação de ISS num cenário de locação. Então, mesmo quando eu olho para os direcionadores que já foram editados pela administração pública, eles, por vezes, são divergentes. Acho que ainda não, tem isso que você nem está trazendo aqui, a situação dos operadores tipo Regos, WeWork, né, que de fato que misturam, prestam o conceito serviço, de né? serviço com locação, né? Já existe uma discussão sobre qual é o modelo jurídico adotado, né? E que de fato recolhem ISS, Exato. Provavelmente, né? Imagino que sim, nas Sobre operações atuais. Então, como é que vai ficar essa transição para eles? Eu não queria estar na pele desses operadores. Ju, aproveitando o gancho dessa, né, de como você está vendo aí essa adaptação do setor aos desafios operacionais, a sistêmicos, etc., pensando um pouco no business de vocês, o que vocês estão enxergando? Eu sei que vocês estão, como todos, né, analisando, avaliando, tentando se adequar, mas o que você já consegue enxergar de desafios e dia a dia que vai mudar? Então, é revisão de contrato, é o modelo de operação, enfim. Quais são os principais desafios operacionais que vocês têm já se deparado pensando no período de transição e depois? Eu acho que, operacionalmente falando, o que o primeiro impacto é de controles, né, de adaptação de sistemas, para que a gente esteja preparado para emitir as notas fiscais, e não só emitir as notas fiscais de forma adequada, também registrar os créditos nos serviços que estão sendo contratados de forma adequada, né? Principalmente no setor de incorporações, né, no segmento de incorporações, a gente já faz esse trabalho muito minucioso, porque no momento da obtenção do habite, é exigido que eu comprove a regularidade fiscal
para a prefeitura, ou seja, eu tenho que ter uma CND do ISS, e a prefeitura hoje tem um critério com base no valor que ela atribui de metro quadrado de vários tipos de construção, e sobre esse valor de metro quadrado ela calcula o ISS que seria um ISS esperado para aquele tipo de empreendimento, e tem lá um mínimo de arrecadação que ela exige do imposto para emitir a CND. Nesse período de transição, eu vou continuar tendo o ISS e vou passar a ter IBS e CBS. E a minha grande dúvida é como fica essa questão lá no final da obra de emissão da CND. Como a prefeitura vai se adaptar e como ela vai fazer essa apuração dos recolhimentos dos dois, principalmente ISS e IBS, né, nesse período até 29. Ou 29 não, né, posterior, até 33, que é quando o ISS acaba e o IBS vai ser instituído 100%. Então, assim, eu acho que tem uma questão mais prática de saber isso e a complexidade que isso vai gerar lá no término da obra, quando eu estou precisando emitir um habite e entrando em discussões com eventuais adquirentes, locatários que já estão contratados, né? Você tem um prazo de obra correndo, eu tenho em muitos casos, eu tenho prazos, em muitos casos não, 100% dos casos eu tenho um prazo para entregar aquela obra, e entregar aquela obra significa entregar com habites, com um condomínio instituído, com aquele empreendimento funcionando. E eu não posso ficar naquele momento tão crítico, né, da obra de entrega com pendências e discussões com a prefeitura que hoje já existem no sistema atual, que está tudo, né, bastante discutido, né, a legislação é conhecida, em vigor há muito tempo, essas discussões já acontecem. Então, acho que tem esse desafio, e aí a opção pelo RET até 29, né, que é a possibilidade que existe hoje, talvez seja um safe harbor para os incorporadores olharem como as posturas municipais vão ficar, o que na prática vai ser feito no momento ali de término de obra e apuração dos impostos, para aí fazer uma transição mais tranquila a partir de 2030. Para um cenário talvez aí menos desconhecido, menos né? desconhecido, mais previsível. Vai ter um prazo de adaptação ali, a gente vai conseguir minimamente ver como que vai se dar essa cobrança do IBS, da CBS e a interface com relação aos tributos que já existem. Eu tenho ouvido muita gente falando assim, não, a gente está aqui dentro de casa fazendo conta para ver se adotar o RET ou o novo regime vai fazer sentido. Eu tenho esse receio prático, é uma sensação de que a entidade pública, a administração pública não vai estar pronta para, com agilidade, emitir os documentos que precisam instruir a obtenção do habite. Uma questão de segurança jurídica para vocês, né? Para de fato conseguir ter ali uma facilidade maior para conclusão e entrega. Uma previsibilidade, né, maior, perfeito. Eu diria. Revisão de contrato, acho que é algo também que todo mundo está olhando, né? De entender os impactos na locação, na compra e venda, o que você já tem que endereçar, acho que isso é algo sociedade, de modo geral, exatamente, acho que, né? Tem que fazer essa revisão contratual. Assim, o que você tocou antes no ajuste de preços, né? Exato. Acho que é natural que haja essa acomodação, esse ajuste, né? E nas locações comerciais, o que eu tenho enfrentado de discussão agora, né, para novos contratos que vão entrar em vigor e vão pegar a reforma tributária no meio ali, talvez uma blindagem, o locatário querendo, né, ficar blindado, e eu não me espantaria se um comprador mais qualificado de uma unidade também quisesse, também que fosse nessa linha, é uma blindagem quanto aos efeitos da reforma tributária. Ou seja, eu tenho discutido cláusulas em que onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro resultante da reforma tributária não vão ser argumentos para uma eventual revisão de preço, repactuação de preço. Então, eu tenho tido essas discussões. O que eu tenho tentado preservar, por outro lado, é que o mercado inteiro vai sofrer um ajuste. E se o meu ajuste, num eventual revisional, acompanhar esse movimento de mercado, eu não posso estar impedido de rever o meu valor de locação. Claro. Né? Então, a gente tem tentado gerar esse equilíbrio, mas assim, essas discussões de adaptações contratuais já estão, de fato, acontecendo. E esse é um ponto super importante, porque a lei complementar ela traz uma previsão de revisão contratual quando a gente está falando com a administração pública.
né? Mas os contratos entre particulares, a priori, a lei é o que está escrito. E a jurisprudência, quando eu olho para a parte de contratos, é que, de fato, eu não poderia rever aqui, né? Não seria algo para eu litigar, para revisar o contrato considerando reforma, porque, a priori, é algo já sabido, esperado, né? Então, de fato, ali é uma composição das partes. E a gente tem visto muito essa discussão, Gil. Questão de necessidade de revisão dos contratos, exatamente para que eu consiga prever o impacto dos novos tributos, mas também que eu consiga, eventualmente, a depender da operação, saber qual a base que eu tenho que aplicar esses novos tributos. Porque os tributos hoje, eles incidem uns sobre os outros, né? Então, eu tenho um tributo grossapado no preço ali de fornecimento, e o outro tributo vai ser grossapado também, e tudo isso vai somar a base de cálculo que eu vou utilizar para calcular o tributo que existe hoje, né? O ISS, o PIS/COFINS. Mas quando eu olho para a reforma, a priori o tributo ele tem que ser calculado sobre o valor sem qualquer impacto tributário. Então eu preciso ter uma previsão no contrato para abrir qual que é esse valor, porque senão eu não vou conseguir calcular o meu IBS/CBS. Ótimo ponto. Exato. Acho que é um pouco por aí. Acho que um outro ponto que a gente havia discutido um pouco antes, acho que é bem interessante a gente trazer, é a questão da análise dos impactos da reforma na discussão de lucro presumido, né? Acho que era um ponto Exato, acho que esse é um ponto importantíssimo. Que há uma dúvida no mercado de forma geral se CBS e IBS compõem o faturamento bruto para fins de enquadramento no lucro presumido. E a gente sabe que o lucro presumido é um regime adotado amplamente no mercado imobiliário. Em algumas situações, limites, eu já tive empreendimentos que a gente fez gestão no portfólio em que assim, o faturamento era 73 milhões, né, ano. Que agregar esses tributos na apuração do faturamento bruto geraria o desenquadramento. Isso é um impacto monstruoso, né? Porque você sai de um patamar de tributação para outro patamar de tributação, e não só para você ter que abater as despesas daquela receita para assegurar a maior eficiência, e geralmente isso não vale a pena. Geralmente a conta é pior fora do regime do lucro presumido. Então, acho que é uma grande dúvida, também algo que a gente tem que estar atento para evitar um impacto de um ano para o outro de desenquadramento e aumento aí de carga tributária. Então fica claro que os impactos da reforma não é apenas a tributação do IBS/CBS, né? É a tributação do IBS/CBS somada às discussões da revisão da forma como a gente opera, como você colocou da questão dos allowances, somado aos desafios com relação aos tributos que permanecem vigentes, que são o ISS, o PIS/COFINS, ou mesmo as questões relacionadas ao imposto de renda, que não estão nessa discussão, presumido ou não. seguem, então, né? Concordo. Então, de fato, a reforma tributária ela tem impactos gigantescos para a sociedade, mas para o setor de vocês, me parece que, de fato, traz uma emoção adicional, um gostinho adicional aqui, né, para os próximos anos. Então, Juliana, para finalizar aqui o nosso bate-papo, que eu adorei, inclusive, aprendi bastante. Que a gente já pode marcar outra rodada para 5 de janeiro, para entender como que está o dia seguinte. 5 de janeiro vai estar todo mundo preocupado com a emissão do documento fiscal, talvez 6 de janeiro. Mas eu queria só pedir para você pensar 3 principais pontos dessa nossa discussão aqui, que são os 3 principais pontos que você acha que são os mais relevantes para a discussão do setor imobiliário, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu acho que as principais discussões são a adaptação de sistemas e o cumprimento de obrigações acessórias, né? Acho que é um ponto que demanda muito trabalho, muita cautela para que a implementação saia correta e perfeita e não haja discussões posteriores, né, que a gente quer a todo custo evitar. A discussão do lucro presumido, para mim, é fundamental também. Acho que é um ponto de atenção grande que impacta a arrecadação de outros tributos, né, e a própria viabilidade dos empreendimentos. E a questão prática, né, de término de obra, apuração de impostos sobre serviços versus apuração dos tributos novos que estão chegando, e como a prefeitura, as prefeituras vão encarar isso e processar, entender que os tributos foram recolhidos, emitir as CNDs e permitir a emissão e registro dos habítices, também é um ponto que é um ponto de preocupação. Acho que a gente tem que estar atento a esses 3
principais temas. Ju, queria agradecer sua presença. Foi Eu que agradeço. bacana poder debater esse tema árido, mas desafiador. André, obrigada. Prazer enorme ter vocês aqui. Nos vemos na próxima. Obrigada, pessoal.